Vamos continuar. Qual é o tema da mensagem hoje? A motivação correta para ensinar. Correto? A motivação correta para ensinar. Vamos ler aqui. Verso 5. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Isso aqui é Almeida. Quero ler também com vocês o mesmo versículo na NVI, que diz assim: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Tá bom? Vamos falar só sobre esse versículo hoje. Eu quero ensinar algo valioso para vocês que gostam de falar de Bíblia, que de repente gostam de conversar com alguém sobre Bíblia. A gente tem 3 lições práticas aqui importantes, tá? Para que a gente comece a entender isso aqui, a gente precisa lembrar que Paulo deu uma missão para Timóteo. A missão está lá no versículo 4. Tá? Vamos ler desde o 3, na verdade. Partindo eu para a Macedônia, roguei que permanecesse em Éfeso para ordenar, e eu pedi para vocês grifarem a palavra ordenar, né? Se você estiver usando a NVI, se você estiver usando a Almeida, admoestar. A palavra ordenar, eu disse para vocês que é uma palavra em grego chamada parangelos, que significa você ter um pulso forte com algumas pessoas. E eu ensinei para vocês que para Timóteo é um pouco complicado ele ser um pouco mais intenso, porque ele tem um ponto fraco, que é ser tímido. Então quando Paulo fala assim, olha, você precisa admoestar, ou de repente quando ele fala você precisa ordenar, ele está dizendo para Timóteo, não vai ser fácil o que você vai enfrentar. São pessoas que se acham muito inteligentes, pessoas que se acham muito instruídas, pessoas teimosas. Você não pode ser, em hipótese alguma com essas pessoas, tímido, fraco. Você precisa ter postura. E aí ele vai dizer o seguinte, no versículo 3, aí no final ele diz assim, ordenar certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Essa é a missão. Ele precisa falar com algumas pessoas sobre doutrinas falsas que eles estavam ensinando. Olha o que ele fala no 4. E que deixem de dar atenção a mitos e a genealogias intermináveis. Os mitos que eu falei para vocês tem a ver muito com aquela cultura grega, né, das mitologias gregas, e a genealogia tem a ver com algo mais judaico, que é a ideia de querer saber quem era descendente de Abraão, quem não era, quem era descendente de Davi. Então, se alguém dentro da igreja fosse descendente de alguns desses, era mais importante, era mais espiritual. E Paulo fala o seguinte, Timóteo, você precisa ir lá para fazer com que essas pessoas parem de perder tempo com assunto que não é o Evangelho. Então a missão de Timóteo era convencer essas pessoas, ensinar essas pessoas de que qualquer coisa que tire o centro do Evangelho atrapalha a verdadeira igreja. Então, Timóteo tem que ir lá para de novo falar. A citação que eu usei na pregação passada foi feijão com arroz. Precisa voltar ao centro da igreja. O feijão com arroz é o Evangelho. É como Deus nos salva. É como nós vivemos em santidade com o Senhor. É aquilo que muita gente não se interessa. Eu falei para vocês que a maioria das pessoas precisam de Cristo mais alguma coisa. Estamos como um culto como esse e de repente você se pergunta, não tem nada a mais? Só cantamos, só a palavra? O que tem a mais para mexer com a minha fé? Nada. Porque se o Evangelho não mexe com a tua fé,
Nada que mexa com teus sentimentos é verdadeiro. E é muito importante que cada membro dessa igreja entenda, nós não vamos negociar isso. Aqui não é um lugar para satisfazer você. Ou você quer conhecer Cristo, ou você quer saber sobre como Cristo te salva, ou você quer viver uma vida em santidade com o Senhor, ou aqui não vai satisfazer o que você tanto quer. Ah, eu preciso de Jesus mais um relacionamento, Jesus mais um emprego, Jesus mais dinheiro, Jesus mais alguém que me bajule, Jesus mais alguém que me dê atenção. Aqui não vai ser esse lugar. Isso é uma coisa que a gente não vai negociar. E é o mesmo pedido que Paulo vai fazer para Timóteo. Timóteo, as pessoas estão gastando o seu tempo, gastando sua energia com coisas que não são o evangelho. E hoje, infelizmente, em muitos púlpitos, as pessoas não sabem o que é uma regeneração, não sabem o que é uma justificação, as pessoas não sabem o que é adoção, as pessoas não sabem que a santificação é um estágio em construção, as pessoas não sabem entender o que acontece dentro da conversão, as pessoas não sabem hoje em dia o que é o pecado. Essa essência do evangelho, as pessoas não conseguem falar para as outras o que é. Mas elas querem gastar o tempo delas em muitas outras coisas. E a missão de Timóteo é lidar com alguns instruídos filosoficamente, culturalmente, judaicamente, falar assim, isso não é o evangelho. E aí tem uma coisa curiosa aqui. Porque Paulo vai dizer o seguinte, olha o que é, quando você tira a igreja do centro do evangelho, olha o que vai acontecer. Ele diz assim, ó, versículo 4, e que deixem de dar atenção a mitos, genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Esse texto aqui pode ser usado de uma forma extremamente errada. Algumas pessoas que têm preguiça de estudar vão falar assim, tá vendo? Não precisa estudar, porque estudo só causa controvérsia. Estudar teologia só causa controvérsia. Eu vou mostrar para vocês hoje o que causa controvérsia. Não é o estudo da teologia. O que causa controvérsia é uma igreja que não sabe para onde está indo. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um irmão que gosta de ler livros. Tem outro que gosta de escutar o Feliciano. Tem outro que gosta de escutar o Malafaia. Tem outro que gosta de escutar o Subirá. Eles não querem estudar a Bíblia. Eles estão preocupados com estética de homens. Aí, de repente, numa igreja, o pastor que lidera a igreja, ele não diz para a igreja qual é a direção teológica da igreja. Por exemplo, aqui vocês sabem, nós somos aliancistas clássicos. Então, qualquer coisa que você vá fazer fora disso, vai complicar a vida da igreja. E nós deixamos bem claro, se você não é dessa linha, você precisa procurar uma igreja que é dessa linha teológica. O que acontece é que em muitas igrejas, os membros não sabem o que estão lendo, o que estão estudando e quem estão assistindo. Sabe o que eles fazem? Qual é o pregador mais famoso do momento? Então eu vou pegar e vou assistir esse pregador e ele vai ser minha Bíblia. Olha o que está acontecendo, por exemplo. Em muitas igrejas hoje, que são pentecostais, está acontecendo que muitos pentecostais estão assistindo pregadores já formados. O que está acontecendo com isso? Um caos. Porque fica o pastor no altar dando indireta para as pessoas, aí daqui a pouco sobe um outro, o irmão na outra semana prega alguma coisa completamente diferente e o caos está estabelecido. Aí tem um irmão que gosta mais de dons, o outro que gosta mais do servir, o outro que gosta mais de ler. Aí eles sobem no altar e começa a briga generalizada. É uma igreja que não sabe como funciona a interpretação bíblica, não sabe como funciona a salvação, não sabe como funciona a igreja. Então parece que você está num barco, numa canoa, e que você está sem rumo para lá e para cá, e você não sabe para onde vai. Quando sobe no altar, você vai ter alguém que prega igualzinho um pregador. Daqui a pouco sobe outro e prega igual outro pregador.
E todo mundo acha que sabe mais de Deus do que o outro. E isso causa controvérsias. Quando a igreja não tem uma unidade teológica, a igreja não está caminhando junto. Por exemplo, nós estamos estudando sobre Timóteo. Foi o que eu falei para vocês na primeira aula. Poxa, se a gente está estudando Timóteo, você vai gastar seu tempo lendo Êxodo? Você pode até estudar Êxodo, mas antes de estudar primeiro a Timóteo. Se nós estamos estudando aqui, por exemplo, curso de membresia, você está estudando Ordem da Salvação, como é que você vai gastar sua energia estudando outras coisas e se desconectando da sua igreja? Então, muitas igrejas são individuais. Em que sentido? Cada um tem sua vida, cada um faz o que bem entender, e poucos pensam na vida, na unidade doutrinária da igreja. Por que o curso de membresia é importante? Para que você entenda qual é a nossa forma de pensar, de raciocinar, como é que a gente interpreta a Bíblia, né? Como é que a gente pensa cada área da igreja. O que causa controvérsias? É quando homens que estão dentro da igreja, líderes que estão dentro da igreja, eles estão mais preocupados com o seu ego, com aquilo que ele gosta de estudar particularmente, e dane-se a vida da igreja. Eu quero mostrar isso para vocês. Paulo vai dar um conselho para Timóteo. Timóteo, eu vou te mostrar como é a pessoa, o que a pessoa deve ter ao abrir a boca para ensinar na igreja. Então isso é muito importante, tá? Se você hoje estiver aqui e você ousar falar da Bíblia para alguém, se você quiser falar para alguém o que você está aprendendo nesse lugar, para um familiar, para a esposa, para o marido, para o amigo, esse conselho aqui é extremamente importante, porque ele também norteia a nossa igreja. Paulo fala o seguinte no 4. Eles estão causando controvérsias em vez de promoverem a obra. O que seria promover a obra? É a gente dar as mãos para construir essa obra de Deus. Para que cada vez mais essa igreja se desenvolva. Por exemplo, eu estou aqui diante de vocês, e eu chego com algum de vocês e falo assim: irmão, você sabe o que é justificação? Não, pastor, mas eu sei o que é escatologia, que é o ensino do Apocalipse. Você nunca vai se conectar com essa igreja de fato. Estuda o nosso 1 Timóteo, estuda o curso de membresia e depois você estuda os seus outros estudos. Por quê? Para que você possa se conectar à vida da igreja. Se não vai chegar aqui no domingo, você não lembra nada. Já aconteceu situações, por exemplo, de pessoas chegarem até mim para serem aconselhadas de algo que eu passei a semana inteira falando e preguei no domingo. Por que isso? Porque a grande pergunta é: o teu tempo, a tua energia, você está gastando com o quê? Eu, como pastor, que já li várias vezes 1 Timóteo, que já dei várias vezes a aula do curso de membresia, eu estou estudando muitas outras coisas, mas sempre antes de dar uma aula eu volto a estudar para o curso de membresia de novo. Para que eu possa me conectar de novo com aquilo que nós estamos estudando. Então agora é um conselho prático, tá? Realmente é prático. Você precisa trazer isso para a sua vida. Ele falou assim: Timóteo, tu vai para uma missão importante, que é lidar com pessoas difíceis, teimosas, intelectualmente instruídas. Mas eu quero que tu entenda uma coisa: quando você for falar com eles, você deve ter isso aqui. Olha o versículo 5. O objetivo dessa instrução, que é a instrução que ele vai dar, é o amor. Repete comigo: é o amor. É o amor. Não é a música não, tá? Olha só. Toda vez que você for admoestar alguém, falar com alguém, de repente chamar a atenção de alguém, de repente ensinar alguém ou aconselhar alguém, o motivo disso tem que ser o quê? O amor. Por isso, se você gosta de estudar a Bíblia aqui, e você não serve nenhum irmão, não aconselha nenhum irmão, não ajuda ninguém, não ensina as pessoas próximas de você, mas gosta de ficar discutindo teologia, você já está errado. O que te habilita você a sequer entrar no debate ou falar sobre alguma coisa apologética é o quanto você cerca suas pessoas daquele ensino que você está vivendo.
Então a tendência cada vez mais é você ter pessoas que estudam muito, que não servem as pessoas, que não amam ninguém, que não ensinam ninguém, mas gostam de entrar numa boa briga. Esse não é o objetivo da Frônesis. O objetivo da Frônesis é que a nossa teologia seja Frônesis. Que a gente entenda, deseje e pratique isso. E que isso seja usado aonde? Um com os outros aqui. E quando você for falar para pessoas fora daqui, eu tenho um amigo que é de outra igreja. Qual deve ser o motivo? O amor. Se não tem esse motivo no seu coração, cara, para que tu está pecando. Eu quero te provar na Bíblia aqui. Olha o que ele fala no versículo 5. O objetivo da instrução é amor. Então vocês já estão sabendo, na missão de Timóteo, qual é o motivo da missão dele? O amor. Agora Paulo vai falar o seguinte, da onde vem esse amor? Ele vai deixar claro. Então, da onde vem esse amor que nós temos que ter? Ao falar com algum irmão, ao aconselhar algum irmão, a ensinar algum irmão, da onde vem esse amor? Ele tem aqui 3 dicas importantes. Olha a primeira aí. É o amor que procede de um coração puro. Viu aí? É o amor que procede de um coração puro. Então a gente vai começar a destrinchar agora como é que dentro de você deve estar quando você abre a boca para falar do Evangelho. São essas características que vão te autorizar a falar de Cristo. Tá? Coração puro. Pastor, está relacionado com o que nós aprendemos no curso de membresia? Bem-aventurados puros de coração, porque eles têm uma recompensa, nós vamos ler agora. Tem a ver. Então eu quero que você abra Mateus 5. Por favor. Mateus 5, versículo 8. Olha que coisa interessante aqui, preste atenção. Todos acharam? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão quem? A Deus. Tá? Vamos voltar agora para Tiago lá. O que é então alguém puro de coração? O que Paulo realmente quis dizer? No grego, o termo cardia refere-se não apenas às emoções, mas ao centro do ser humano, a sede das intenções, os desejos e as decisões. Na Escritura, coração frequentemente simboliza a condição espiritual do indivíduo. O que é o coração aqui? O coração é tudo aquilo que mexe com esses sentimentos, com as emoções. O que é o puro de coração? A primeira coisa que ele falou para Timóteo, Timóteo, o motivo da instrução é o amor. E para saber se você está fazendo com amor algo, observa a pureza de coração. A definição de pureza de coração é aquela pessoa que antes de fazer alguma coisa, de tomar uma atitude, ela se analisa. Por que eu estou fazendo tal coisa? Por que eu estou dizendo tal coisa? Realmente a minha intenção é nobre? É correta? Ou de repente eu estou com ciúme, eu estou magoado, eu estou angustiado, ou é vaidade? Esse é o puro de coração. Quando você vai para a palavra puro, cátaros, significa puro, limpo ou sem mescla. O que seria sem mescla? Sem de repente uma mancha ali. Por exemplo, você sai daqui, você vê um morador de rua e você decide ajudar ele. Um puro de coração, a primeira coisa que ele vai fazer é: será que eu estou fazendo isso com a atitude certa ou eu estou fazendo isso para contar para alguém depois? Já viu o crente que ora 1 hora, que jejua vários dias, aí ele faz tudo isso, para 1 hora ele subir no altar e falar, porque irmãos,
Eu estou pagando o preço em oração, em jejum. Qual foi o motivo que tu fez isso? De repente alguém chega e está magoado com alguém, procura um irmão e fala assim, irmão, eu não quero fazer fofoca. Eu estou te falando para a gente orar. Isso já é fofoca. Já viu essa expressão, irmão? Não é fofoca, mas só para a gente orar. Tu acredita que o irmão está fazendo isso? Mas não te preocupa que eu vou lá falar com ele. Não vai falar com ele. Você quer só alguém para validar a tua dor. A grande pergunta é, você realmente observa por que você está fazendo algo? Vou dar um exemplo para vocês. Você é casado e de repente você está numa discussão com a sua esposa, com o seu marido, e de repente você fala algo. A pergunta é, por que você disse? O que acontece no casamento é assim. Vamos supor que o marido corrigiu a esposa, ela não gostou. Ela espera o momento certo para ele errar. Aí sabe o que ela vai fazer? Isso acontece com o homem também, tá? Ela pega e fala assim, tá vendo? Tá fazendo errado. Ela esperou um momento para corrigi-lo, não por amor, mas porque ela não queria estar errado sozinho. Nós podemos pegar coisas corretas e fazer coisas corretas com a intenção errada. Primeira coisa que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, tu vai ensinar eles. Tu vai trazer eles de volta para o centro do Evangelho. Mas mesmo usando o Evangelho, mesmo usando a Bíblia, se não tiver em você a intenção correta, você falhou na missão. Hoje eu quero trazer vocês para um aprendizado prático. Você gosta de observar as tuas motivações? Você observa porque de repente você falou aquilo para sua esposa, para o seu marido, porque você corrigiu alguém, porque tem gente que gosta de corrigir as pessoas e a intenção não é correta. Às vezes a gente gosta de falar de alguém, mas a intenção não é correta. Às vezes a gente gosta de ajudar alguém, você ajuda alguém só para que essa pessoa possa te dar aquilo de volta. Se essa pessoa não te der de volta, você vai falar, que ingrato. Nunca foi correta a tua motivação. Quem está me entendendo? Eu posso estar falando com pessoas aqui extremamente amarguradas. Pessoas que nunca perdoaram. E que gostam de ser o melhor que podem ser. Só que para aquelas pessoas que ela está magoada possam perceber o quanto ela é superior, o quanto ela está por cima de tudo. Não é a motivação correta. Quem está me entendendo? Tem gente que até para vencer na vida e ter sucesso só está fazendo isso, só está se dedicando porque tem uma mágoa de alguém. Eu vou mostrar para o meu pai, eu vou mostrar para o meu irmão, para um primo, para um tio, para uma tia, eu vou mostrar para aquele patrão que me humilhou. Você está fazendo tudo certinho, disciplinado, correto, mas a tua intenção não é boa, a tua intenção é uma mágoa. A pergunta que eu vou fazer hoje é, será que não existe algo aí dentro de vocês, uma mágoa, uma falta de perdão, um rancor, ou uma vaidade que está fazendo você ter essa atitude com aparência de coisa correta? E aí o Espírito Santo, ele tem capacidade de revelar isso para você se você pedir. Qual é a intenção do seu coração? A intenção é Cristo. A intenção é agradar ao Senhor. Se a intenção não for essa, você está sujeito a um grande tombo e uma grande queda. Timóteo, a missão de ordenar pessoas, de corrigir pessoas, de admoestar pessoas é, primeiro, que você tenha um coração puro. Na teologia reformada, o coração puro é resultado da obra regeneradora de Deus, que transforma a natureza caída do homem. A pureza de coração não pode ser alcançada pelo esforço humano. É uma obra monergística. Quem já passou pelo curso de membresia sabe o que é isso. Da graça divina.
Devido à queda, o coração humano é naturalmente corrupto. Vocês podem abrir comigo Jeremias 17. Jeremias 17. Verso 9. Quem achou, diga amém. Espera todos acharem, tá? Já? Todo mundo? Verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, som do coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Primeira coisa que você deve saber, olha para mim, o nosso coração, ele é enganoso. Quando Deus alcançou a nossa vida através do Espírito Santo, Ele nos deu a capacidade de quê? Do Espírito Santo habitar em nós para que a gente conseguisse observar nossas intenções. Você que é um cristão, você tem a capacidade de observar se os teus sentimentos realmente condizem com o que a Bíblia diz. Então a gente precisa entender que para ser um puro de coração, você tem que ter passado pelo novo nascimento e pela regeneração. Você que é do curso de membresia sabe muito bem o que é isso. Que é o ato de o Espírito morar na gente, a gente mudar nosso comportamento, nossas intenções. O que é o puro de coração? É aquele que uma vez que foi regenerado, uma vez que nasceu de novo, agora ele tem a capacidade, com a ajuda do Espírito Santo, de observar, opa, esse sentimento não é correto. Eu não estou fazendo isso com verdade. Eu não estou fazendo isso com a intenção correta. Eu estou pensando apenas em mim, eu quero me vingar, eu estou magoado, eu estou amargurado. Eu já conversei com várias pessoas, olha só que coisa interessante, que elas parecem corretas. Elas parecem justas. Mas quando você começa a conversar, elas só são isso porque elas querem mostrar para alguém o quanto elas são superiores. E preciso te falar uma coisa, você está gastando o seu tempo. Que você pode enganar todo mundo, mas Deus você não vai enganar. Mas Deus, em sua graça soberana, remove o coração de pedra e dá um coração de carne. O que é um coração de carne? É um coração que é sensível para perceber o quanto pode errar. Se você tiver um coração duro de pedra, você nunca vai estar errado, você sempre vai ser a melhor pessoa possível, você vai ser melhor do que todo mundo, você vai saber mais do que todo mundo, e quando a gente se torna cristão, Deus tira esse coração de pedra e coloca um coração disposto a se arrepender e humilde. O que é um coração humilde, senão aquela pessoa que pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter todo o conhecimento do mundo, olha para dentro de si e fala assim, eu sou pecador e eu estou fazendo isso com a intenção errada. Meus irmãos, precisamos olhar para nossas emoções e para nossos sentimentos para que a gente possa se perguntar, por que estou fazendo isso? Basicamente, eu dou um exemplo no curso de membresia. Imagina que esse celular aqui é uma mancha no teu coração. É um obstáculo entre você e a coisa correta. Não adianta eu fazer a coisa correta se a intenção é errada. O que era correto já se tornou errado. Então a gente precisa olhar para o nosso coração para saber, eu preciso mudar minha intenção. Eu preciso mudar esse sentimento. Então às vezes, você está amargurado, você não perdoa alguém, você está irritado e você não está percebendo que você faz isso.
Você quer fazer a Frônesis desmoronar? É se alguém que estiver aqui, ajudando essa obra, for alguém amargurado, for alguém que não perdoa, for alguém que, só porque está fazendo uma coisa correta, acha que tem a liberdade de ser ignorante, de ser descontrolado, de ser mal educado, porque está fazendo o que é correto. Qual é a intenção do coração de vocês? Uma pergunta singela. Por que vocês estão aqui? Se não for para aprender mais sobre a palavra de Deus, o lugar de vocês não é aqui. A Frônesis não pode ser usado como uma igreja para falar mal de outras igrejas. A Frônesis não pode ser usado como um instrumento de vingança de uma igreja que você saiu antigamente. A Frônesis tem que ser uma igreja onde você quer aprender a palavra do Senhor e se desenvolver como um cristão. Se esse é o teu interesse, aqui é o lugar para nós estarmos juntos. Na teologia reformada, a pureza de coração está diretamente conectada à doutrina da imputação da justiça de Cristo. Através da fé, o crente recebe a justiça de Cristo e essa imputação não apenas cobre os pecados, mas também purifica o coração, permitindo o crente viver uma nova vida em obediência e amor. Se realmente Cristo te justificou, você não é alguém desatento com a sua vida espiritual. Você está sempre se observando. Um exemplo simples é que você precisa entender que a luz também está sobre você. Vamos supor que aqui está tudo escuro. Eu pego uma lanterna, eu acendo no rosto da Diana. É óbvio que eu vou acender a luz do rosto da Diana e eu vou ver todas as imperfeições do rosto dela. Então é muito fácil eu falar que a Diana tem imperfeições se eu estou no escuro. Ninguém está me vendo. A vida cristã não é assim. A vida cristã é, todos estamos na luz, por isso eu consigo observar minhas sujeiras, minhas imperfeições. Uma coisa que eu tenho comigo é que se eu falar para você assim, olha fixo para a lâmpada. Quando você olhar fixo para a lâmpada e você tirar o olhar, vai estar um monte de mancha nos teus olhos. A luz serve para enxergar você. Correto? Mas se você ficar olhando para um ponto de luz, especificamente você fica cego. O correto da fé cristã era, o meu irmão é uma luz. Quando eu olho para ele, eu me cego. Porque eu tenho que olhar para mim, aonde eu me enxergo. Só que não. Geralmente a gente faz o quê? Pega uma lanterna, sou cristão, sou luz. Bum, na cara das pessoas, enquanto você está na escuridão. O coração puro é aquele que se preocupa com a sua conduta, com quem está sendo, antes de se preocupar com as pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você seja uma pessoa aqui que se incomoda com tudo. Tem esse tipo de pessoa, que tudo incomoda ela. E pode ser em diversas áreas diferentes. Tem pessoa que é muito propícia a observar o erro dos outros. Não quer sair de perto, não quer conviver, mas não consegue notar suas intenções. Primeiro conselho para vocês. Se vocês quiserem falar de Cristo, se vocês quiserem um dia evangelizar alguém, se vocês quiserem um dia falar de teologia para alguém, seja puro de coração. Saiba quem você é, o pecador horrível e miserável que eu e você somos. Para que você possa ser bem-aventurado como um pobre de espírito, que entende que é pecador e que precisa de Jesus Cristo e que sem Jesus não é nada. Segundo conselho. Olha o que ele fala no versículo 5. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro.
de uma boa consciência. Repete comigo, boa consciência. Aqui, você precisa entender o que é a consciência. Significa a capacidade humana de julgar moralmente nossas ações e decisões. Enquanto você precisa ser puro de coração para entender a motivação, a consciência é um alarme que te diz se a atitude que tu tomou é certa ou errada. Por exemplo, você está aqui, você pensou em fazer algo. Duas coisas que você deve observar. A motivação é correta? E o segundo é, o Espírito Santo ele atua diretamente na tua consciência. A tua consciência vai alertar, está errado. A tua consciência geralmente avisa sobre tuas emoções também. Não está fazendo com a atitude certa. Nós que somos pecadores, temos uma diferença para quem é pecador sem Deus. A pessoa que é pecadora sem Deus e sem o Espírito Santo, ela está sujeita a uma consciência corrompida e que pode enganar. Por exemplo, tem gente que vai lá e mata e não tem peso na consciência. Já viram essa expressão? O peso na consciência. Tem gente que vai ter um vício, tem gente que vai ter uma atitude errada e ela acha que é normal. Só que de repente vem Cristo no nosso coração e começa a mostrar pra gente, olha, você não pode mais estar nessa situação. Olha, tá errado a sua forma de falar. Tá errado isso que você está fazendo. Tá errado a forma que você está vivendo. De repente essa consciência que não te avisava de nada começa a soar um alarme. Aonde tu sente isso? No pensamento. Poxa, eu devia estar orando e ficar martelando aquilo. Tu não estudou, tu não orou. Tu não estudou, tu não orou, sabe? Poxa, tu precisa perdoar. Sabe esse alarme dentro do nosso coração? Isso se chama a boa consciência. Quem é essa voz? É o Espírito Santo. Então olha que Paulo vai falar para vocês. Para falar, Timóteo, sobre o Evangelho, você precisa ter um coração puro, analisar suas emoções, segundo, uma boa consciência. Como é que eu tenho uma boa consciência? A boa consciência só pode vir de alguém que conhece a Bíblia. O Espírito Santo nunca vai te dar um conselho ou nunca vai te lembrar de algo que não está na Bíblia. A missão do Espírito Santo é lembrar vocês da palavra de Cristo, o que Cristo ensinou, convencer vocês sobre o pecado, convencer vocês que existe um juízo e que existe uma justiça. Aí o pregador sobe no altar. Deus me revelou algo novo. Abre a sua Bíblia e me diga que a função do Espírito Santo está relacionada com uma obra aqui no Brasil, aonde só você que sabe. Se isso desse tão certo, meus irmãos, nós não estaríamos com essa situação nas igrejas brasileiras. Porque a missão do Espírito Santo não é essa. O Espírito Santo atua na tua consciência para te alertar como um alarme se você está fazendo algo certo ou se você está fazendo algo errado. Aí o que eu acho engraçado? É que esses pregadores que falam tanto que o Espírito Santo revela para eles algo, esse Espírito Santo não revela que está errado. O egoísmo, a ganância e os pecados sexuais que são expostos. Como é que fecha essa conta? Será que para eles o Espírito Santo fala assim, não, ele é meu querido, eu não vou tocar nessa área dele, eu não vou mostrar os pecados dele, eu só vou mostrar revelações novas e frescas. Alguém que tem o Espírito de Deus é extremamente bombardeado e consegue ver o quanto é pecador. Quando você olha para a realidade das igrejas brasileiras, escândalos pecaminosos envolvendo dinheiro, envolvendo imoralidade sexual, envolvendo abusos de lideranças, a gente pergunta como é que tem tanto dom, como é que tem tanta revelação e em nenhum momento o Espírito de Deus faz o coração desses homens sentir pavor, medo e vergonha.
É por isso que eu prefiro feijão com arroz. Porque esse feijão com arroz parece uma metralhadora no meu coração. Seja correto, seja honesto, corrija seus pecados. Você não está pensando certo, você não está sentindo certo. Olha essa mágoa aí, olha essa irritabilidade aí. Isso para mim é o Espírito de Deus, pulsando em mim e fazendo eu me tornar uma pessoa melhor para que eu possa compartilhar com meu irmão algo melhor. Para que eu possa ser alguém melhor para o meu irmão, para que eu possa ajudar as pessoas à minha volta. Isso é poderoso, isso é profundo e isso é sobrenatural. Não existe coisa mais sobrenatural do que alguém que é pecador conseguir romper um pecado. Alguém que é pecador conseguir romper um vício, um temperamento descontrolado. Não tem nada mais sobrenatural do que isso. Isso é tão difícil, mas tão difícil, que mais de 50% das igrejas brasileiras não dão ênfase a isso, para que não seja revelado nada. Boa consciência é a capacidade humana de julgar moralmente nossas ações e decisões. O Novo Testamento refere-se à consciência moral iluminada pelo conhecimento de Deus. Quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você lê, mais você estuda, mais você aprende, parece que essa palavra começa a te perseguir. Por exemplo, nós falamos hoje sobre juramento e promessas, aqui na igreja, correto? E eu falei para vocês como é que a Bíblia entende isso. Você já sai daqui com aquilo na cabeça. Se tu pisar fora do local, a tua consciência vem na hora, bum! Quanto mais Bíblia eu tenho, quanto mais palavra do Senhor eu conheço, mais a minha mente consegue me ajudar a fugir das ciladas. Se você assistir só coisa que não deve, por exemplo, você vai passar uma semana assistindo coisa que não deve, pesquisando coisas que são menos interessantes que a Bíblia. Tu já percebeu que a tua mente só consegue pensar nisso ou raciocinar naquilo? Por exemplo, vamos supor que agora a gente comece a amar pescar. Tu começa a consumir conteúdo de pescaria. Tu começa a entender sobre peixe. Quando tu abrir a Bíblia para te ler, sabe o que vai te interessar? Olha, Pedro era um pescador. Já perceberam isso? Quando é que você fica muito carnal? Quando é que a imoralidade sexual te pega? Porque você propõe seus olhos a ver coisa que não deve. A tua mente começa a se encher. Daqui a pouco a tua consciência começa a te alertar sobre aquilo que você tanto tem consumido. Faz, usa. Não tem problema não. Quando você se enche da Bíblia, aí o teu cavalo cai da chuva. Está errado isso. Não é a postura. A sensação que você tem é que você não presta para nada. Mas é isso mesmo. E a gente percebe o quanto a gente precisa de Cristo para nos ajudar. Sabe quando a pessoa fala assim, olha, eu estou bem com Deus. Por quê? Porque eu estou bem com Deus. Uma vida correta. Epa! Essa consciência está pecaminosa. Porque uma das funções da consciência governada pelo pecado é que ele não vai deixar tu perceber que tu está errando. Ele vai dizer que mágoa não é mágoa. Vai dizer que vingança não é vingança. Que imoralidade não é imoralidade. Ele vai dizer que ganância não é ganância. Agora experimenta tu começar a estudar a Bíblia. Ler, participar. Começa a tirar essas fantasias que tem. Que às vezes o pecado está mascarado, está disfarçado. Tu começa a perceber, rapaz, eu sou amargurento. Ih, pá, preciso perdoar. Pá, eu tenho um comportamento descontrolado. Tu começa a perceber, meu Deus do céu, eu sou preguiçoso. Você começa a perceber quem você é. Por isso que eu falo na Frones, é o seguinte, a Frones é assim. Você chega aqui animadão. Animado, uma maravilha. Daqui a pouco você começa a perceber, meu Deus, não presta para nada. Se você não se pegar em Cristo, você vai desanimar aqui. Se você não tiver uma postura de alguém que realmente entende a importância de estar em Cristo, você vai se ver distante e você não vai conseguir ter ânimo para ficar aqui. Então a boa consciência é aquilo que
Quanto mais eu aprendo a Bíblia, serve como alarme para me avisar. É certo ou é errado? Geralmente, o paraense, eu não sei se deve falar em outros lugares, mas aqui a gente só tem o peso na consciência depois. Já repararam isso? Eu vou, faço, aí depois, meu Deus, não era para eu ter feito. Aí fica aquela dor no coração. Não é isso? Mas a consciência da gente, ela pode ser treinada para ser avisarante. Eu oro isso todos os dias. Senhor, eu não quero raciocinar depois que eu fiz a coisa errada. Eu quero raciocinar antes de fazer a coisa errada. Por isso que na hora que você é puro de coração, que você se observa, automaticamente a tua consciência é ativada. Bum! Não, você começa a raciocinar. Não, meu sentimento está errado. Se eu fizer dessa forma, não vai ser correto. Você começa a ser alguém que antes de fazer alguma coisa, você analisa o que você está fazendo. Aí você, de repente, estava ali na sua casa, você pecava e depois ficava com aquela dor. Hoje, você fala assim, não vou fazer. Sabe por quê? Depois eu vou ficar triste, angustiado, sem ânimo para nada. Não. Eu lembro que eu escutei eu falei isso para vocês alguns cultos atrás, o John Piper falar assim, você peca porque você acredita na promessa que o pecado te faz. Resumindo, a gente é um trouxa, porque a gente sabe que está enganando a gente vai e faz. Então sempre quando eu estou em casa, que eu percebo que tem um sentimento que não deve, eu já fico tentando combater. Não vai me enganar não. Não vai me enganar não. Você pode cair, você pode errar sim, mas você precisa praticar isso. Começa a praticar, se analisar. Começa a praticar, raciocinar. Então, olha aqui o que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, quando você for lidar com essas pessoas difíceis, seja puro de coração, faça isso com amor, querendo o bem dessas pessoas, querendo que essas pessoas realmente voltem para o centro do Evangelho. E você precisa raciocinar. Por que raciocinar? Porque pode ser que, de repente, Timóteo se irritasse. E ele começasse a fazer isso da forma incorreta. Então a consciência dele vai falar assim, opa, você está irritado, para. Ei, você está querendo apenas ganhar um debate, para. Vocês estão entendendo? Então, de forma prática, analise você, o seu coração, mas a palavra de Deus, ela pode ajudar a tua consciência a ser cada vez mais treinada. Repete comigo, consciência treinada. Quanto mais palavra de Deus existe dentro de você, quanto mais você pensa na palavra de Deus, quanto mais você aprende a palavra de Deus, mais tua consciência vai falar a linguagem daquilo que você consome. O que nós consumimos dita a linguagem da nossa consciência. Vocês estão entendendo? Vou repetir. O que nós consumimos vai ditar a linguagem da nossa consciência. Pouca Bíblia, pouco direcionamento do Espírito Santo na consciência. Muito conteúdo mundano, muito pensamento mundano. Quem está me entendendo? Todos estão me entendendo? Ele vai chamar essa consciência de boa. Ágatos. Significa bom, benéfico. Aqui uma boa consciência é uma consciência que é moralmente reta e que guia corretamente as ações do crente. Uma boa consciência no contexto reformado é aquela que está em paz com Deus, purificada pelo sacrifício de Cristo. Sem justificação, a consciência humana permanece culpada diante de Deus, atormentada pela culpa do pecado. A boa consciência, no entanto, resulta da obra da redenção, onde Cristo, através de sua expiação, remove a culpa do pecado e purifica a consciência do crente. Olha uma coisa interessante aqui. Você sabia que tem pessoas que, por ler pouco Bíblia e conhecer pouco Bíblia, não conseguem se sentir perdoadas?
já passou. O erro já ficou lá atrás, ela ainda está sofrendo pelo erro lá de trás. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Já se perguntaram? Porque a tua consciência, ela vai te guiar conforme o conteúdo que você tem. Você escuta que Cristo morreu na cruz por você, que Ele te perdoou, mas você não entendeu que é a justificação. Sabe o que você vai ter? A tua mente vai sempre te culpar. Não presta pra nada. Deus não te ama. Ninguém gosta de ti. Por quê? Porque você vai ser fruto do que você anda pensando. Então eu queria deixar uma aplicação prática para você. Meus irmãos amados, treinem a consciência de vocês, para que quando o Espírito de Deus falar com vocês, vocês consigam identificar qual é a voz do Espírito Santo. Você sabia que o momento de mais barulho que tem é quando a gente fica em silêncio? Experimenta pegar uma vassoura e varrer a tua casa. Fica em silêncio. É o maior barulho que existe, porque o teu pensamento vai voar. Você sabia por que muitas mulheres que ficam em casa, cuidando do lar, elas sofrem com insatisfação? Que é a falta de contentamento? É porque na maioria das vezes elas estão sozinhas, só elas e o pensamento delas. Quando é que alguém adoece, por exemplo, de ansiedade ou de depressão? O que acontece? É que você está preso em você mesmo. E você fica calado, o barulho, a tua mente, ela vai te levando a lugares. É justamente aí que a Bíblia entra. Ela vai começando a combater esse pensamento, essa consciência solta, pecaminosa. Vamos imaginar aqui que de repente tá eu e mais alguém, e você tá de olho fechado lá no canto da igreja. E a gente começa a chamar o teu nome. Ei! 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 E a gente começa a gritar na mesma intensidade. Como é que você vai reconhecer quem é quem? Você precisa reconhecer o tom da voz. Correto? Ei! Ei! Agora, se eu pegar toda a igreja e a gente começar a gritar, ei! Ei! Você não vai saber quem é. A tua mente, ela é tão pecaminosa que são vários pecados gritando ao mesmo tempo para te chamar a atenção. No meio dessas vozes, existe uma voz, que é a do Espírito Santo. Se tu não souber que é Ele que está falando, tu vai escutar outras pessoas. Então, às vezes, eu estou orando para o Senhor, eu falo, Senhor, me ensina a raciocinar antes do erro, e eu faço essa outra oração. Senhor, que a tua voz esteja mais alta na minha mente. Silencia a voz da minha cobiça. Silencia a voz dos meus desejos errados. Que a tua voz possa estrondar no meu coração. Como é que isso acontece? Eu tenho que saber o que o Espírito Santo me diria. A Bíblia. Por isso que você pode falar o que quiser, as pessoas podem chegar aqui e falar o que quiser. Essa igreja não será fundamentada em outra coisa a não ser a palavra. Nossa igreja não será fundamentada em dinheiro, nossa igreja não será fundamentada em dons, nossa igreja não será fundamentada em milagres, será fundamentada em palavra. Porque tudo é secundário. Para que o milagre aconteça, para que o dom aconteça, para que a generosidade exista, tem que haver Bíblia. Tem que haver conhecimento bíblico para que a gente possa praticar de forma correta. Amém. A grande pergunta que fica é, como é que tem pessoas cheias de dons e não conhecem Bíblia? Como é que alguém chega para você e fala assim, Deus me disse que você se a consciência dessa pessoa não está sendo cativa pela Bíblia, não está sendo moldada pela Bíblia. Cara, eu conheci tantas pessoas que revelavam tanto, mas eram amarguradas e falavam mal dos outros. Por que isso? Que evangelho é esse? Um evangelho que a nossa consciência não é moldada pela palavra, mas é moldada pelos nossos achismos, pelos nossos sentimentos errados.
Por isso que hoje eu não tenho medo nenhum e dúvida nenhuma. Qual é o correto a se fazer? O que de fato deve ser feito? A Bíblia é o centro das nossas vidas. O Evangelho, Cristo, morto na cruz, ressuscitando, nos salvando e nos colocando numa vida de santidade, onde Ele próprio nos ajuda através do seu Espírito. Esse é o centro de uma igreja. Se você não se interessa por isso, você não vive uma vida cristã. O nosso maior amor deve ser quem? Cristo. Nós não oramos porque nós queremos algo. Nós não damos oferta porque nós queremos algo. Nós não servimos aqui nessa igreja porque a gente quer holofote, quer ser reconhecido. Eu não venho para uma igreja para que o pastor, meus irmãos preencham minhas carências emocionais. Eu venho aqui porque Cristo é o suficiente para mim. Cristo me basta. Cristo é aquilo que eu tenho de mais importante. E é baseado nisso que eu entro na terceira coisa que toda pessoa que prega o Evangelho deve ter. Olha o versículo 5 de novo. O objetivo desta demonstração é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia, ou uma fé que não é fingida. Se eu analiso meus sentimentos, se eu analiso minhas intenções, se a minha consciência é direcionada pela palavra de Deus, o que vai acontecer comigo? A minha fé não será fingida. Sabe por que você está aqui hoje? Um baita de um hipócrita, fingido. Não ora, não lê Bíblia, descontrolado, infeliz, reclama de tudo. Porque você não olha os teus sentimentos, as tuas intenções, e a tua consciência é dominada pelo teu pecado. Você não ama a Bíblia, você não gosta da Bíblia, você nunca terá uma fé verdadeira. Você nunca de fato demonstrará uma confiança em Cristo autêntica. Quantos estão me entendendo? Olha a missão de Timóteo, um rapaz tímido, que já tinha pedido para Paulo, eu quero sair daqui. E Paulo fala, eu já te falei, fica aí. Mas lá na frente ele vai falar assim, Deus não deu pra gente um espírito de covardia. Tu vai ficar aí, tu vai pregar a palavra e detalhe, com amor, pureza de coração, boa consciência e fé que não é fingida. Tu imagina a missão de um rapaz como esse. Na minha idade, mais ou menos 30 anos, 31, 32. Tu imagina Timóteo lendo essa carta. O que a gente sabe é que ele ficou lá. Que missão? Talvez você não tenha nem essa mesma missão que Timóteo, de combater com alguém intelectual demais. Talvez é só você lá na sua casa. Talvez é só ser crente de verdade aqui na nossa igreja, no dia a dia. Imagine se você estivesse lá. O cara tinha que falar em público. Tinha que direcionar pessoas. Meus irmãos, eu espero que a pureza de coração não falte para vocês. A boa consciência não falte para vocês. E uma fé que seja verdadeira e não fingida. Não seja hipócrita. Por que você está aqui nesse lugar? Eu já falei para vocês várias vezes que o nosso objetivo nunca foi ter muita gente. Nosso objetivo é pregar o Evangelho da melhor forma possível. Confrontar uns aos outros mesmo, ser confrontado pela palavra e perceber o quanto nós necessitamos de Cristo. Mas agora é nítido. Quando você encontra alguém que sabe perdoar, alguém que não guarda rancor, quando você encontra alguém que é equilibrado emocionalmente, por que essa pessoa é assim? Porque a consciência dela é presa à palavra de Deus. E na hora que ela vai tentar fazer algo, a consciência, bum! Por que a consciência avisa com um alarme? Porque essa consciência está sendo controlada pelo Espírito de Deus. E o Espírito Santo é tão poderoso que ele ressuscitou Cristo dos mortos. E eu sempre digo isso, não é possível que só em você ele é fraco.
Não é possível. É por isso que eu não entendo algumas situações, alguns homens que são ditos de Deus e gurus, porque esse Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos. E quando você olha, cadê a pureza de coração? Cadê a consciência boa? E cadê a fé que não é fingida? Que vocês possam sair daqui hoje com essa missão. Eu joguei a bomba, vocês vão ter que desarmar. Essa é a nossa missão. Não é fácil. Por isso, se você é alguém que não ora, você não gosta de Bíblia, sinto muito te falar, nada vai dar certo. Você não vai conseguir fazer nada. Alguém que escuta a Deus, que escuta o Espírito Santo na consciência, sabe o que ele vai ter? Uma boa consciência. Ele não vai viver com aquele peso. Como é que está a tua consciência hoje aí? Ixi, minha consciência pesadíssima, eu sou uma fraude. Eu sou hipócrita. Lembra que eu falei para vocês o que é o bem-aventurado dos pobres de espírito? É o que reconhece seu pecado, é o que sabe que é o pecador, mas não é para usar de desculpa isso. É o que depois vai chorar pelo seu pecado, é o que depois vai chorar pelo pecado próximo, e daqui a pouco ele já está praticando, ele já é misericordioso. Aí daqui a pouco ele já tem fome e sede de justiça, daqui a pouco ele já é pacificador, não é só ficar, eu sou pecador, é verdade, eu sou o pior dos pecadores. Não é para usar como desculpa, é para ser humilde e começar a praticar com a ajuda de Deus o que deve ser feito. Meus irmãos, de tudo que vocês puderem fazer, orem bastante, leiam e estudem a Bíblia. Pegue esse Timóteo, lê, relê 5, 6, 7, 8 vezes. Você sabe o que eu faço todo dia? Eu leio isso aqui todo dia. Todo dia. Se a gente gastar um ano pregando aqui, tu vai saber de cor Timóteo. E tu não vai te arrepender. A gente precisa, de fato, pegar esse conselho que foi dado a Timóteo e trazer para a nossa vida. Tudo que a gente for fazer aqui deve ser feito com amor. E como é que eu sei que eu estou fazendo com amor? Quando eu sou puro de coração, quando eu tenho uma boa consciência e quando a minha fé não é fingida. Amém? Amém. Você pode ficar de pé. Meus irmãos, não esqueçam que a gente está transmitido pelo YouTube. Se você tem alguém que de repente não chegaria até aqui, mas que gostaria de escutar uma palavra como essa, passa para os seus amigos, para eles escutarem. Depois assistam de novo lá no YouTube da igreja. Tem um podcast que saiu, olha, acredite se vocês quiserem. A gente inventou isso, né? Na verdade foi o nosso irmão Tomé ali, o Tomé mais novo, que falou, tá aqui ó, só vai lá. Aí começamos a gravar, tá disponível para você assistir. Estamos falando sobre perdão. É uma série, nós vamos fazer a resenha de um livro chamado Perdoar, do Timothy Keller. Fizemos a introdução do livro e agora a gente vai estar disponibilizando cada capítulo, conversando um pouco sobre isso. Vocês vão ver que lá no grupo da igreja eu vou indicar o livro para vocês comprarem, quem quiser. É um livro fantástico, fala tudo sobre perdão. Eu acredito que o principal problema da igreja é o perdão. As pessoas têm dificuldade de perdoar. Então assistam lá. Tá comigo a Stephanie e o Edson. Aceitaram essa missão. Óbvio que a primeira vez deles, eles até se saíram bem, porque eu que estou acostumado a ser filmado aqui, já é estranho para mim. Mas eu creio que cada vez mais a gente vai se acostumando a fazer, mas eu agradeço pela vida deles terem aceitado. O Henrique também, que já gravou comigo. O Adjefferson nem se fala, ele está comigo em todas. Onde a gente chama o Adjefferson, ele está lá. Então, tipo assim, a gente tem uma equipe por trás. Vocês podem ver lá no Instagram, a Diana, lá Incansável, sempre está postando tudo, colocando, avisando o pessoal. O Caio sempre está transmitindo aqui, está postando lá. Então, tipo assim, o Rodrigo, as logos que vocês estão vendo lá, a identidade, o Rodrigo que fez. Então, tipo assim, são pessoas que já estão nos bastidores ajudando a gente muito. Como outras pessoas que ajudam nos bastidores a gente
em várias outras coisas. Então, meus irmãos, que tudo isso que a gente está fazendo seja por amor. Esse seja o nosso motivo. Então, quero orar com vocês agora, para a gente encerrar esse culto. Que vocês possam sair daqui refletindo sobre isso. Vamos orar. Pai querido e amado, muito obrigado por nós estarmos aqui hoje juntos. Que palavra, Senhor, que ensinamento. Nós confessamos ao Senhor que nós não temos essa capacidade de ficar analisando a gente mesmo. Porque geralmente a gente quer satisfazer nossas emoções. A minha oração como pastor aqui essa noite é que cada pessoa que está aqui, é que o Senhor nos ajude a conseguir ser puros de coração. É que o Senhor nos ajude a conseguir discernir que tipo de sentimento e motivação nós estamos fazendo algo. Para que se de repente seja uma motivação errada, seja um sentimento errado, a nossa consciência, a nossa boa consciência guiada e direcionada pela Tua Palavra, possa nos alertar, como um amigo que nos aconselha, como um pai e uma mãe que nos aconselha. Que o Teu Espírito, através da voz da nossa consciência, possa nos alertar se nós estamos fazendo o errado ou o certo. Pai, muitas vezes a gente raciocina só depois. Eu quero Te pedir, nos ajuda a raciocinar antes de fazer, antes de cometer o erro, para que a gente tenha certeza se de fato estamos nos conduzindo da forma certa, para que a nossa fé não seja fingida, mas para que a nossa fé seja verdadeira. É o que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa levar todos guardados e protegidos para suas casas. Em nome de Jesus Cristo. E a igreja diga amém. O culto está encerrado. Muito obrigado a todos que nos assistiram, que estão aqui. Não saia sem dar um abraço no seu irmão e sem falar com ele.